para todo mundo. Gente, voltei aqui para poder responder uma tag para vocês, tá? Tô aqui com a cara lavada mesmo, cabelo mais ou menos, porque com as crianças, se eu tiver que maquiar, fazer tudo, eu não tenho tempo, vou acabar que eu não vou fazer vídeo, então eu resolvi fazer com o meu rosto do jeito que tá, eu do jeito que eu fico aqui em casa mesmo. Quando der para mim poder me maquiar, tá bem melhor, né, visivelmente, vai ser melhor, mas por enquanto não dá, então eu vou estar gravando assim mesmo para vocês. Essa tag é Mamães no Exterior, que eu vou estar adaptando Mamães na Itália, porque eu procurei, mas não achei essa tag no YouTube. Eu achei só uma tag morando no exterior, vivendo fora, mas não achei nenhuma que seria falando de filhos no exterior. Então, por isso que eu peguei, criei mais ou menos essas perguntinhas. Se tivesse, for uma tag repetida, eu não sei, me desculpe a quem criou, mas eu não encontrei no YouTube, então não posso estar dando crédito aqui para ninguém, porque foram algumas perguntas que eu fiz. Se alguém quiser estar respondendo, você adapta a tag para Irlanda, Estados Unidos, Portugal, o país que você mora, né? Primeira pergunta: seu filho come massa todos os dias? A pergunta que não quer calar aqui da Itália, né? Não, eles não comem massa todos os dias, eles comem de tudo. Quem pensa que aqui na Itália só se come massa é um pensamento errado, não é assim. Aqui a cozinha é muito variada mesmo, então eles comem, tem dia que no almoço come verdura e um pouco de proteína, ou na janta eu dou a pasta, a massa, ou no almoço eu dou arroz e feijão e verdura e carne, na janta a pasta, ou a pasta no almoço e o arroz e feijão, ou tem dia que não come nem o arroz e feijão nem a pasta, só a verdura com a carne mesmo, e é desse jeito, vou variando entre verdura, carne, arroz e feijão e massa. Segunda pergunta: é verdade que a Itália predomina o parto normal? Qual foi o seu parto? É verdade, sim. A Itália predomina o parto normal, viu, gente? Mas eu tive um parto normal, que foi da Sofia, e um parto cesáreo, que foi da Laura e do Lourenço. Qual eu preferi? Não tem aquela preferência. O parto normal é mais emocionante, é mais dolorido, mas por necessidade eu tive que fazer o parto cesáreo, e não posso falar que eu não gostei, porque eu gostei, porque ocorreu tudo bem, a minha recuperação foi ótima, então para mim foi muito bom. Terceira pergunta: o bebê que nasce na Itália ganha cidadania brasileira, italiana? Olha, o bebê que nasce na Itália vai ganhar cidadania italiana se ele tiver um dos pais que são italianos, ou o pai ou a mãe forem italianos, eles vão ganhar. Se forem filhos de dois brasileiros, mesmo que tenham documento, que moram aqui na Itália, mesmo que a criança nasceu aqui na Itália, não vai ser italiano. Pode aquirir a cidadania depois dos 18 anos, porque esse bebê, essa criança nasceu aqui, mas tem que esperar até os 18 anos. Essa lei tá para mudar, viu, gente? Escutei falar que essa lei vai mudar. Se tiver alguma mudança, eu venho aqui para dar um update para vocês, porque é muito importante, né? Ter o passaporte vermelho é muito bom. Quarta pergunta: você pagou pelo seu parto na Itália? Não, aqui tem o Sistema Sanitário Nacional, que seria SSN, que é um pouco parecido com o SUS do Brasil, mas a qualidade é bem melhor. Então, aqui praticamente todas as pessoas usam esse Sistema Sanitário Nacional. Não tem que você vai para uma clínica particular e tem ali o seu quarto e você vai ganhar neném ali, não. A não ser que você é um político, uma pessoa muito rica, então você vai para essas clínicas. Senão, quase todas as pessoas que
ganham filhos e tudo, fazem pelo Sistema Sanitário Nacional italiano, que é muito bom, eu não posso reclamar, nunca paguei um centavo, nem pelo parto normal, nem pela minha cesárea, nem pelo acompanhamento de pré-natal, nada. Quinta pergunta, você fala italiano ou português com seus filhos? Olha, gente, esse é um assunto que aqui em casa, para mim, é muito difícil. Eu procuro falar bastante o português, mas o meu marido, sendo italiano, para mim é muito difícil, porque eu tenho que falar com ele em italiano. Acaba que as crianças estão perto, e eu acabo continuando o que eu tô falando com ele, fujo e falo alguma coisa com as crianças, continuo no italiano, depois volto no português e fica daquele jeito. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais, tenho que aprender mais como conciliar o italiano e o português aqui dentro de casa. Sexta pergunta. Seu filho sofre preconceito na escola? Olha, a Sofia começou agora na primeira série. Eu tenho para dizer que ela tá se dando muito bem ainda, né? Antes ela fazia o prezinho, não tem esse problema porque as crianças são pequenas, então eu acho que isso começa depois de uma certa idade, né? Pode acontecer esse preconceito, mas ainda não aconteceu, espero não aconteça pelo bem dela. Só uma vez que eu fui levar ela no prezinho, uma criancinha de 4 anos perguntou: por que vocês são assim, tem essa cor, né? Aí a Sofia respondeu para ele: porque no país que a gente veio, ela nasceu aqui, mas ela respondeu assim: o país que a gente veio tem muito sol, aí a gente tá um pouquinho queimado. Mas brincando, foi uma ótima resposta, a criança não fez por mal, mas era curioso, porque a maioria dos italianos, quase todos, são bem branquinhos, né? A raça é diferente, as crianças, né, acostumado com todos os parentes de uma cor, ver alguém de outra raça, outra cor, tem essa curiosidade, mas eu não coloco como que foi um preconceito, nunca, foi só uma curiosidade dessa criança. Sétima pergunta, qual a idade da primeira vacina do bebê na Itália? Olha, na Itália não a primeira idade é de 2 meses e meio a 3 meses faz a primeira vacina, não é igual no Brasil, acho que na primeira semana, né, não sei, porque eu não tive filhos aí, então eu não sei, mas aqui a primeira vacina é dos 2 meses e meio ao 3 meses você tem que dar a primeira vacina. Oitava pergunta. Se estiver ilegal no país, aqui na Itália seria, e engravidar, meu filho me dará um documento? Sim e não. Por quê? Ele te dará o documento enquanto você estiver grávida. Por exemplo, você mora aqui há 2 anos, tá ilegal no país, ficou grávida. Você pode pedir o documento, que é o permesso de soggiorno, você vai pedir esse documento, eles vão te dar enquanto você estiver grávida. Você vai poder passar a gravidez, ter toda a assistência médica sem pagar nada, ter o parto sem pagar nada. Depois que acabar, seu filho nasceu, você tem que arrumar um jeito de transferir esse permesso para um permesso de lavoura ou de trabalho, ou um reconjuntamento familiar, se você tiver algum familiar que tem cidadania brasileira, italiana. Ou senão você vai perder esse documento, porque vai perder e não vai ter outro e vai ficar ilegal de novo. Então, tem que pensar, né, direitinho, se quer vir pra cá, engravidar e ficar ilegal, porque ilegal não é muito bom, né, pessoal? Marido brasileiro, veio pra cá, tá ilegal, sem documento, teve o filho, não é que o filho vai te dar o documento, não vai. Nona pergunta, você trabalha fora? Com quem fica seus filhos? Olha, eu trabalho fora, né, que é auxiliar de enfermagem.
E por enquanto eu tô em casa, eu vou ficar em casa até mais ou menos quando eles tiverem 3 aninhos, porque o auxílio maternidade aqui do estado, ele cobre mais ou menos depois da gravidez por 1 ano ainda. E tendo gêmeos, você tem 1 ano para cada criança. Então, eu fiz mais ou menos até quando eles tiverem 3 aninhos, mas eu trabalho sim. Ainda não sei com quem vai ficar meus filhos. Vou pensar daqui 1 ano e alguma coisa quando eu tiver que voltar pro trabalho. Não sei se eu vou colocar na escolinha, se eu vou pegar uma babá, não sei. Ou se eu e meu marido vamos, porque ele também trabalha de turno, eu trabalho de turno, então talvez quando ele trabalha de manhã, eu trabalho de tarde, assim que a gente fazia quando tinha só a Sofia, mas agora não é só a Sofia, são 3, então vocês sabem, para deixar uma criança com o pai é uma, para deixar 3 já é mais difícil, então, né, vamos ver. Deus vai abrir as portas. 10ª pergunta, quanto dura a licença maternidade na Itália? Eu já falei um pouquinho. Se você ganha, agora eu vou explicar bem detalhado para uma pessoa que tem um filho, que é mais fácil de entender, porque a minha licença é diferente. Eu tenho uma licença para gêmeos e uma licença para olhar o Lourenço, porque estava doente, teve várias cirurgias, então eu tive a minha licença bem maior. Mas a licença maternidade normal é você engravida. Se você trabalha em um trabalho de risco, que é igual o meu, que é na área da saúde, assim que eu engravido, você fica em casa. Se não, você fica em casa 3 meses antes de você ganhar o neném. Você vai em licença maternidade 3 meses antes, se não for um trabalho de risco. 3 meses antes e 3 meses depois, você é pago 100%. 3 meses depois também que a criança nascer. Depois que a criança tem 3 meses, você começa a receber 30% do seu salário. Se você quiser voltar a trabalhar quando a criança tem 3 meses e pegar 100% do seu salário, você volta. Se você quer ficar pegando esses 30%, você pode ficar até quando a criança tem 9 meses de idade. Quando a criança tiver 9 meses de idade, você volta a trabalhar e tem direito à amamentação, 3 meses de amamentação de 9 meses a 12 meses da criança. Você tem direito à amamentação. O que seria isso? Você volta a trabalhar. Se você faz 7 horas de trabalho por dia, você vai fazer 5 horas e receber 2 horas a mais. E receber 7 horas. Tipo, trabalha 5 e recebe 7, porque aquelas 2 horas que você não trabalhou é as 2 horas de amamentação que você tem direito. Então, você vai trabalhar 5 e receber 7. E assim, é muito bom, porque se é só um bebê com 1 ano, dá pra você, né, de licença maternidade, dá pra você se organizar bem, tudo direitinho. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo que eu fiz para vocês explicando mais ou menos o início, né, da como ter um filho, como é ter um filho aqui na Itália, né? Se vocês tiverem outras perguntas, deixem aqui para mim. Eu vou estar fazendo o possível para poder estar respondendo vocês. Desculpa se eu não posso estar me preparando, maquiando e fazendo isso, aquilo, outro. Mas eu tava com vontade de responder essa tag. E porque eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber tudo isso, e eu vim aqui responder para vocês. Aproveitei que o Gaetano foi com meu marido, né? Foi com o Lourenço para Fono, e eu tô aqui sozinha com a Laura. A Sofia tá para escola, então a gente veio responder essas perguntinhas aqui. E ela tá aqui, né? Dá tchau para todo mundo, Laurinha. Dá tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.